Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre poética indígena e algumas coisas importantes aí sobre essa cultura, ok? Então, veja, a poética indígena, ela está lá na unidade 6 da nossa apostila, certo? E ela começa com esse seguinte trecho. A literatura indígena é marcada pela tradição de uma narrativa com fortes traços da oralidade, ampliada por sistemas de representação por meio dos grafismos, que constituem uma narrativa ou outra, que difere do conceito estrito da palavra impressa. Os grafismos indígenas são narrativas de histórias e informações com uma linguagem e leitura própria, portanto, devem ser valorizados na sua especificidade. Então, o que a Rosa Salissa coloca aqui para nós? Que além, né, dos traços lá da oralidade, a literatura também traz uma coisa muito importante, que é o grafismo, né, que é o uso do grafismo. Vamos ver o que é esse grafismo aí que ela fala, né? O processo de criação de grafismos, em geral, muito complexo e refinado, consiste em abstração e síntese de alto nível, resultado de milhares de anos de aprimoramento e transmissão cultural de geração em geração. O uso do grafismo entre as mais de 300 etnias no Brasil está relacionado às cerimônias, comunicação, organização social, parentesco, mitologia, guerra, entre outros aspectos. Então, vejam que o grafismo está colocado aí em todos os ambientes, né? Em todas as coisas do povo indígena. E principalmente que é uma cultura passada de geração para geração aí há vários anos, certo? Então, o que a gente pode falar sobre o grafismo? Então, o grafismo é uma identidade indígena, né? A gente pode afirmar que o grafismo é uma identidade indígena. Ele traz ali, né, entre linhas, faixas, listras, ele traz essa identidade mostrada aí, seja ela no corpo, seja ela na literatura, seja ela nos produtos criados por eles, feitos por eles, seja no artesanato, né? Então, o grafismo está inserido aí no modo geral da cultura indígena. Aqui eu coloquei para vocês essas 4 imagens que nós temos aqui. A figura de uma criança indígena, né, de uma mulher, de um homem e do pajé lá indígena. Então vejam que essas 4 figuras aqui que a gente retrata aí as gerações, né, nós temos essa característica, nós temos essa representação do grafismo. Aqui nós temos o grafismo colocada no rosto, né? Então vejam, nas 4 imagens nós temos o grafismo colocado de maneira aparente, certo? Por quê? Porque o grafismo faz parte da vida indígena, né? Faz parte da cultura deles. Vejam, aqui nós temos lá alguns objetos feitos por eles, né? Feitos pelos indígenas. Então aqui nós temos a cerâmica lá, né? Com o grafismo, com os desenhos por fora. Nós temos aqui o cesto lá de palha, também fazem com grafismo. E aqui nós temos o artesanato, né? As roupas, os acessórios. Então, o grafismo compõe toda a cultura indígena. E vocês vão observar também, lá na apostila de vocês, em alguns poemas, vocês vão ter essa representação aí do grafismo também, ok? Aqui eu coloquei para vocês que o grafismo tá, né? Então a gente consegue observar que tá lá no corpo, né? E tá nos objetos aí, na produção lá do artesanato, na produção dos objetos e retratada aí no corpo também dos indígenas, ok? Agora nós vamos ver algumas curiosidades aqui. Então, veja,
A origem, né? A origem indígena. A hipótese mais aceita, chamada de teoria asiática, é de que os povos ameríndios vieram para a América da Ásia entre 14.000 e 12.000 anos. O subcontinente chamado Beringia, no estreito de Bering, extremo norte da Ásia, foi a passagem que esses povos utilizaram para chegar à América. A origem dos povos indígenas na América do Sul é derivada dos povos caçadores que vieram para cá, na América do Norte, pelo Panamá, há milhares de anos. Então, aqui uma curiosidade, né, referente ao povo indígena. Aí nós temos aqui as terras indígenas, né? A definição de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios encontra-se no parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal. Então, vejam, a definição deles terem, né, essa área para eles viverem está na Constituição. Então, é uma obrigação governamental ter esse espaço, né, exclusivo para a comunidade indígena. Então, são aquelas por elas habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários e o seu bem-estar, e as necessidades da sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições, né? Então, está na lei lá que esses povos têm que ter, sim, a sua terra, né? Aí aqui nós temos alguns exemplos desses povos. Aqui primeiro nós temos os pataxós, né, que eles são comunidades que vivem no extremo sul da Bahia e no norte de Minas Gerais. Então, há evidências de que a aldeia de Barra Velha existe há quase 2 séculos e meio, desde 1767. Vejam quanto tempo, né? Então, vejam, esses são os pataxós. Quem tiver a oportunidade de ir para Porto Seguro, lá a representação indígena é muito grande em algumas cidades lá. Eles realmente se caracterizam, né? E mostram toda a cultura deles, os pataxós. É muito interessante. Quem tiver a oportunidade, vai e conheça a aldeia, que é muito legal. Aí nós temos aqui os Yanomamis, né? Os Yanomamis formam uma sociedade de caçadores agricultores da floresta tropical do norte da Amazônia, cujo contato com a sociedade nacional é, na maior parte, do seu território relativamente recente. Daí nós temos aqui nas décadas de 1970 e 1980, os projetos de desenvolvimento do Estado começaram a submeter os Yanomamis a formas de contato maciço com fronteiras econômicas. E isso gerou uma consequência muito grave aí em relação aos Yanomamis, né? Vejam, o contato provocou um choque epidemiológico de grande magnitude, causando altas perdas demográficas, uma degradação sanitária generalizada e algumas áreas graves fenômenos de desestruturação social. Então, vejam como foi grave esse contato, né, dos Yanomamis com o homem branco. Aí nós temos aqui os Caigangues. Os Caigangues estão entre os mais numerosos povos indígenas do Brasil. Falam uma língua pertencente à família linguística G, junto com os Xoklengue, integram o ramo G meridionais. Sua cultura desenvolve-se à sombra dos pinheirais, ocupando a região sudeste do atual território brasileiro. Há pelo menos 2 séculos, sua extensão territorial compreende a zona entre o rio Tietê, em São Paulo, e o rio Ijuí, norte do Rio Grande do Sul. Vejam, aqui no município de Piraquara, nós temos uma tribo, né? Nós temos ali os Caigangues. Então, quem tiver a possibilidade de conhecer essa área, vá, porque também é muito bacana. E tá aqui pertinho, né? A gente consegue ter o contato lá com eles, é muito bacana. E nós temos os Guaranis. O povo indígena Guarani
está localizado em 5 países americanos: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Então, ó, trata-se de uma das maiores populações indígenas do país, representando quase 9% dos 600.518 índios existentes em território nacional. Esse é um outro grupo, né? E nós temos também as tribos isoladas. A Amazônia brasileira é lar de um grande número de tribos isoladas, mais do que em qualquer outro lugar no mundo. Segundo a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, acredita-se que existam pelo menos 100 grupos de índios isolados na parte brasileira da floresta amazônica. Olha que bacana, né? Desde 1987, a FUNAI tem um departamento dedicado a esses índios. Então, o contato só deve acontecer quando e onde as tribos isoladas decidirem que elas estão prontas para tal. E nós temos também as línguas indígenas. Atualmente, mais de 150 línguas e dialetos são falados pelos povos indígenas no Brasil. Elas integram o acervo de quase 7.000 línguas faladas no mundo contemporâneo. Vejam que legal. Da mesma forma que o tupi influenciou o português falado no Brasil, o contato entre povos faz com que suas línguas estejam em constante modificação. Então, a língua, né, o contato com outras pessoas, outras culturas, fazem com que a linguagem indígena também se modifique, assim como a nossa se modifica habitualmente, né? Como nós já vimos aí no estrangeirismo, por exemplo, né? Aqui nós temos uma imagem, né? E mostra aqui os povos indígenas no Brasil. Então, nós temos aqui identificado por números e aqui os povos, né?